No filme O Espetacular Homem-Aranha 2, a personagem Gwen entra em queda livre do topo de uma torre cuja altura é de 180 metros. Para tentar salvá-la, o Homem-Aranha lançou sua teia, interrompendo a queda após ela cair 101,25 metros. A teia do super-herói possui propriedade elástica, levando meio segundo para parar a queda de Gwen, que possui uma massa aproximada de 50 kg. Sabendo que a aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado, a força média aplicada pela teia necessária para pará-la é equivalente a quantas vezes o peso de Gwen? Então, eu quero calcular essa força média que a teia vai aplicar na Gwen, certo? E compará-la com o peso dela, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na animação. Está aqui a Gwen, que inicialmente vai cair em queda livre, sob a ação exclusiva do peso. Ela vai cair uma distância de 101,25 metros. A velocidade inicial é 0. E eu quero descobrir inicialmente, pessoal, qual a velocidade dela quando ela chega nesse ponto aqui, ó, que vai ser o ponto onde a teia do Homem-Aranha vai alcançá-la. Certo? Então ela cai aqui. E para calcular essa velocidade, pessoal, observem. Se eu tenho aqui a velocidade inicial, o espaço e a aceleração da gravidade, eu posso aplicar a equação de Torricelli, tá? Então, substituindo aqui, ó, a velocidade inicial 0, mais 2A, que é 10, a gravidade é 10, e o ΔS é 101,25, né? Então, quando eu multiplicar aqui, ó, 20 vezes 101,25, a gente vai encontrar que V ao quadrado vai dar 2025. Tirando a raiz quadrada, a gente encontra que a velocidade no momento em que a Gwen passa por esse ponto é de 45 metros por segundo. Tranquilo? Só que nesse momento, pessoal, é o momento em que a teia do Homem-Aranha alcança a Gwen, né? E essa força ela vai ser necessária para freá-la, né? E fazer com que ela atinja o repouso. Então, ela vai sendo freada até atingir uma velocidade final 0, né? Obviamente que para ela ser freada, eu tenho que ter uma força resultante para cima, e essa força resultante ela vai ser a diferença entre a força da teia e o peso dela. Beleza? Então, nessa segunda etapa, nesse segundo trecho aqui de queda, onde ela está freando, eu vou precisar calcular a taxa de desaceleração dela. Então, vou usar a equaçãozinha da aceleração, ó, ΔV sobre ΔT, né? A velocidade final dela 0, a inicial 45 e o intervalo de tempo meio segundo. Então vai dar menos 45 sobre 0,5, eu vou ter uma desaceleração aí, né, de menos 90 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Agora, galera, nós vamos calcular essa força-peso. O peso é massa vezes gravidade, né? A questão diz que a massa é de 50 kg, a gravidade é 10, então eu vou ter um peso de 500 newtons. Aí depois a gente aplica a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, a massa 50, a aceleração aqui eu vou usar em módulo, tá? Porque eu quero só o módulo da força resultante. 50 vezes 90 vai dar 4.500 newtons. E agora, pessoal, eu posso dizer que essa força resultante, ela vale F menos P. Por quê? Porque eu tenho dois vetores em sentidos opostos. Se eu quiser o vetor resultante, eu faço a diferença entre os módulos. Pego o módulo do maior menos o módulo do menor, né? Então, força resultante vai ser F menos P. Substituindo a força resultante, 4.500, vai ser F menos o P, que é 500. Passa o 500 para o outro lado, eu vou encontrar uma força F de 5.000 newtons. Beleza? Agora, quantas vezes essa força é maior do que o peso de Gwen? Ora, o peso é 500. Então, essa força, pessoal, é 10 vezes o peso dela. Certo? Então, a força aplicada pela teia é equivalente a 10 vezes o peso. Tá? Então, pessoal, é por isso que no filme
quem assistiu o filme sabe que após ela ser aparentemente salva pelo Homem-Aranha, né? A teia salva ela, mas quando ele chega lá, vê que a Gwen morreu, né? Porque é uma força muito grande, né? E aplicada, né, na coluna dela. Acaba tendo essa história triste aí no filme, tá bom? Então bata um printzinho aí da tela, tá bom? Pra gente poder ir pra nossa alternativa, marcar a alternativa e ir para a próxima questão. Então, ó, olhando aqui para a alternativa, ó, vamos marcar a letra C, né? Aproximadamente 10 vezes o peso de Gwen, ok? Obviamente, pessoal, vocês precisam... Deixa eu só passar aqui para a nossa câmera. Galera, quando vocês estiverem fazendo lá a prova do Enem, né, e se depararem com uma questão como essa, questão 8, é uma questão para você deixar mais para o final. É uma questão que dá uma contazinha mais elaborada, né? Você deixa mais para o final, vai resolvendo logo as questões mais teóricas, mais rápidas, né? E aí no final, sobrou um tempinho, você vai e faz essas questões também para aumentar a sua nota, tá bom? Mas é importante ter aí a estratégia, né, correta para ter a nota mais alta possível, beleza?